Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma live essa semana. Pessoal, como é que vocês estão? Conta aí pra mim. Olha só, a gente vai falar um pouquinho mais sobre comida saudável, o que é comer de verdade, né? O que é comida de verdade, o que pode e o que não pode. A gente vai falar hoje com a especialista Aline Asmar sobre um pouquinho sobre o que é comer de verdade, o que é comer. Falou em comida, né? O que é comer de verdade, o que é comida saudável. Existe de fato uma comida saudável? Não existe. Como escolher os alimentos corretos? Hoje a gente vai estar falando com a Aline um pouquinho mais. A gente já falou sobre esse assunto um pouco na semana passada com o Osmar. Só que hoje a gente está trazendo de novo esse tema porque deu muita repercussão e tem muita gente querendo saber o que é comer de verdade. Você tem uma alimentação saudável? Você sabe a comida que você deve escolher dentro do mercado? A comida saudável de fato existe ou não? Num mundo tão industrializado, sobre o que a gente pode e o que não pode comer. Esse preparo do alimento, ele tem alguma coisa que ele pode perder os nutrientes e fazer algum mal à sua saúde? A gente vai falar sobre tudo isso agora, só aguardando a Aline entrar aí pra gente já começar esse nosso bate-papo. Tá ok? Deixa eu só ver se ela tá por aqui já. E a gente vai começar. Pessoal, toda semana a gente faz 2 a 3 lives, dependendo da semana, até 4 lives por semana, para falar sobre assuntos diversos. A gente fala um pouco sobre temas diversos que vocês pedem pra gente estar falando aqui. A gente chama especialistas para falar sobre esse assunto. E na quinta-feira, basicamente todas as quinta-feiras, a gente faz um Eu Nunca com uma pessoa da região, que a gente fala um pouco mais sobre as curiosidades da vida dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, aquele bom e velho Eu Nunca, que sempre traz boa diversão aqui pra gente e rende várias risadas. A gente vem trazendo uma série a partir da semana que vem. A gente vai dar uma paradinha por conta de final de ano, né? Tá todo mundo viajando, então a gente não consegue marcar a agenda com todo mundo. Porém, em janeiro a gente já volta na primeira semana com a agenda bem lotada de novo e falando sobre todos os assuntos. Esperamos que 2022 comece com o pé direito, que dê tudo muito certo, né? Vocês já assistiram alguma live aqui? Já viram alguma coisa que vocês gostaram, que vocês querem que a gente aprofunde um pouco mais, que fale um pouco mais? Pode mandar no direct que a gente vai falar. Quer falar que a gente fale com uma pessoa específica? Manda o Instagram dela também, que a gente entra em contato e a gente já verifica a disponibilidade dessa pessoa, se o assunto que vocês querem falar a gente já falou aqui ou não, se a gente pode estar abordando novamente ou não. Olha só, a Aline já entrou aqui. Eu já vou chamar ela pra gente já começar. Vamos ver. Ela? Olá! Olá, Tudo boa bem? noite, Como que você tá? tudo bom? Gente, a Aline ela é nutricionista, ela usa suas redes sociais para conquistar e ajudar as pessoas a comer de uma forma mais saudável, digamos assim, uma saúde mais plena, um corpo mais saudável, diretamente de Salvador, Aline Asmar. Olá, olá, prazer, Rodrigo, prazer estar aqui falando com vocês. Eu moro aqui em Salvador, como você já falou, e sou nutricionista e assisti sua live com o Adolfo e assim, foi incrível, foi de lá que surgiu o contato. Adolfo é um amigo querido, um profissional também, a gente trabalha junto na mesma clínica. Uhum. E a gente vem aqui, e a gente faz um trabalho também já de lives, onde a gente tenta levar, né, aos poucos levar boa informação, né, informar vocês de forma segura, de forma séria, ao mesmo tempo descontraída, de forma bem leve, tirar dúvidas de vocês. E é isso aqui que a gente vai fazer aqui hoje um pouquinho, né, tentar responder aí as dúvidas. Vamos desmistificar várias coisas também, né? Que é muita coisa mistificada aí na cabeça da gente. Sim, sim. Ó, falando na live que a gente fez com ele, eu vou fazer a mesma pergunta que eu comecei fazendo pra ele pra você. O que você comeu hoje pra gente comer igual? Ah, hoje, por incrível que pareça, eu não almocei. Olha só. Não, porque eu não comi mesmo, eu não almocei. O café da manhã eu comi um pêssego que está na época agora, tomei um cafezinho, comi um pêssego, acho que rolou um ovinho, mas assim, eu pratico jejum intermitente.
Ah, E respeito muito os estímulos, né? E hoje realmente eu não senti fome no almoço. E olha que é uma refeição que eu gosto de fazer, que eu normalmente eu tenho fome, mas hoje eu não, hoje e ainda não comi, né? Eu acho que quando terminar aqui já devo estar com fome, eu devo procurar alguma coisa para comer. tá certo. A gente vai falar também sobre um pouquinho sobre regime intermitente aí, que tem uma galera que faz e a gente vai tirar algumas dúvidas. Mas, Aline, antes da gente entrar nesse assunto, Asmar ou Asmar? Como é que isso fala, seu sobrenome? Acima, acima. Asmar. Ah, e É. tem todos os jeitos. Mas, Dedé, já tô acostumada. É o mesmo sobrenome de um guitarrista muito conhecido aí em Salvador, né? É parentesco? O Eric. Ah, O Eric. É a mesma família. Na verdade, esse sobrenome é do meu esposo. Então, é hum, da família do meu esposo. É uma família só. Quando você vê escrito assim, dessa forma, é porque eu já vi com S só, eu já vi com I, mas escrito dessa forma é uma mesma família, né? E o Eric, o pai dele tocava blues, né? Bem conhecido, o Álvaro, e que deixou essa herança para o Eric. O Álvaro nos deixou, se eu não me engano, em 2017 para 2018. E o Eric aí agora ele assumiu o trabalho do pai, né? Que também é um guitarrista muito bom, já fui em shows dele, ele é incrível, né? Que eu sigo ele aqui nas redes sociais, ele realmente é sensacional. é um dos pioneiros do É da blues, né? família, Ele é um é dos pioneiros do primo, é blues aqui em primo. Salvador. Eu já ouvi Oi? falar. Ele é um dos pioneiros do blues em Salvador, né? A gente já ouviu falar muito Sim, dele. é o pai, né? O pai dele que tem um trabalho bem pesado, o Álvaro, e agora o Eric ele assumiu, Sim, mas é. muito bacana. Ficou essa curiosidade. Até o Leonardo, na hora que ele foi fazer os contatos, ele falou: deve ser. Eu falei: deve ser. O Álvaro é primo de meu marido, né? Era primo do meu marido, Ah, o sim. pai do Eric. Voltando para nossa temática aqui. O que é realmente comer saudável? Existe alguma alimentação que ela pode ser e que não possa ser consumida? Tá. A gente sempre tenta colocar, né, assim, que comida de verdade. Eu fiz uma live recente com a Adolfo, justamente isso, que as pessoas ainda se perdem nesse conceito de comida de verdade. Infelizmente, ainda tem muita coisa vendida como saudável e que não é tudo isso. Uhum. Né? Eu sempre costumo falar que eu não dou superpoder a alimento e também não gosto de chamar comida de lixo. Eu também não, tá? Comida do lixo, também não gosto dessas denominações. E assim, alimento, a gente vem pelo que alimenta, aquilo que realmente traz benefícios, que nos alimenta, e a comida que pode ser qualquer coisa que seja comestível, mas não necessariamente ele vai alimentar o nosso corpo. Uhum. Então, eu vou por essas definições. Então, assim, comida de verdade, comida realmente saudável, que a gente poderia, aquela que a gente encontra em feira e açougue. Sabe aquela comida que nossas avós, né, reconhecem como comida, tem essa brincadeirinha, né? Uhum. Mostra para sua avó, se ela não souber o que é, não é comida. É mais ou menos por aí, Olha, porque a gente precisa realmente valorizar aquilo que a gente encontra na feira, basicamente, e nos açougues. Se a gente fizesse nossas compras nesses dois locais, já estaríamos já de cobertos de toda a nutrição que a gente precisasse. Né? Mas modernizamos, mais a vida modernizou, enfim. Então, o que é que a gente precisa tem em mente que aprender a ler rótulos, né? Aprender a olhar o que é que a gente está realmente levando para casa, ter consciência do que está levando para casa. Eu faço uma série de postagens mostrando algumas pegadinhas que a indústria nos pega ainda, né? Tenta nos pegar, né? De algumas coisas assim. Hoje em dia você não encontra mais, na época não sei da sua idade, mas na minha época, leite em pó grudava no céu da boca, né? O leite em pó sim. você sentia. Uhum. Hoje em dia ele já não é mais assim, e aí você encontra no mercado composto lácteo, né? Que já não é leite em pó, é um composto lácteo. Que não Eu é digo que leite. tem tudo até leite, não é leite. Então, assim, tem algumas pegadinhas. Então, comida como é saudável, a gente tentar ser o mais natural possível. Eu acho que é assim, a dica que eu sempre dou. Né? Aquilo que você realmente. Adolfo tem uma frase que eu acho legal. Ele diz que ele é bem assim, 880, meio radical. Ele diz que aquilo que não possa ser cozido, aquilo que não possa ser comido cru, não deveria ser da nossa espécie, né? Ele falou isso pra gente.
Ele fala sempre, todas as lives ele fala. Mas assim, hoje em dia, como eu falei, que a gente não gosta de dar superpoder, a gente sempre bate aí nos alimentos que são vendidos como o salvador da pátria, né? Um que a gente sempre fala nas nossas lives, que é a aveia, né? A aveia, ela tem os benefícios dela, ela tem as funções dela, mas assim, não existe mais fibra do que um vegetal, um brócolis, um repolho, e aí a pessoa fica se pegando a aveia. Você entende que a gente, essas coisas que a gente tem que desmistificar, de tirar esse superpoder. Eu tenho um paciente que fala assim, eu como aveia todo dia. Não tem, não é um alimento diário da nossa alimentação. Não há necessidade da aveia estar diariamente na nossa refeição. Diferente das verduras, das frutas, das carnes, nos ovos. Entende? Então, são essas coisas que a gente precisa ter um pouquinho mais em mente, de que, às vezes, assim, a aveia tem esse boom, aí vem junto com pão integral, né? Sabe, essas barras de cereal. Então, tem alguns produtos que, a meu ver, eu praticamente não prescrevo nos meus planos alimentares, e aí as pessoas ficam com medo de comer ovo, né? Aí as pessoas comem aveia todo dia, mas tem medo de comer ovo. Deveria ser o contrário. O ovo deveria estar todo dia no nosso prato. Né? E a aveia, se não quiser comer, se come por questão de... porque acha que tem que comer, não tem que comer. A grande maioria, na verdade, não deve comer aveia. Infelizmente é assim. A gente estava falando Por isso muito tem outras coisas. A gente estava falando muito sobre a questão do marketing que é feito em cima do alimento por conta da marca em si, né? A aveia provavelmente também seja tão falada, tão apontada por conta de todo o marketing que é feito dela para vender a produção e tudo mais. Eu acho que existe um grande cardápio de alimentos aí que é mais por isso do que ele ser saudável ou não, né? Sim, sim, sim. Não, é bem por aí. Então, assim, a gente tem, assim, eu já venho de uns 10 anos nessa campanha da comida de verdade, da dieta paleolítica. Eu trabalho para dietas de emagrecimento, eu trabalho muito com o low carb, né, o baixo carboidrato. Para mim, hoje, é o que explica muito o que a gente precisa fazer com o paciente. Então, assim, para mim, é um modelo de dieta, né, que para mim resolve a maioria das coisas. Claro que tem as suas adaptações, não é uma low carb feita para todo mundo, realmente tem que fazer, tem que ter orientação, mas assim, de um modo geral, a gente consome muito açúcar, muito carboidrato, então a partir do momento que a gente já dá uma diminuída, nosso corpo ele já realmente já começa a colher os benefícios. Mas a gente até apontei aqui pra gente falar um pouco sobre low carb, mas pegando o gancho do que você falou, assim, quando você fala de uma dieta de low carb, tira totalmente os carboidratos, né? Entre aspas, porque tem alguns legumes que tem carboidrato, que acaba entrando na dieta. Mas de fato tem que retirar tudo ou não? Vai dosando aos poucos. Não, não, é como eu falei, né? A low carb ela tem não existe uma definição realmente assim dizer X gramas por dia é low carb, precisa estar em X gramas. Então, tem uma variação aí que vai ficar de 80, 60 até 150 gramas de carboidratos por dia, pode ser considerado ser low carb, a depender do como for desenhado isso. Então, assim, hoje em dia eu fico numa média de 80 a 100 gramas de carboidratos por dia, né? Já favorece bastante o emagrecimento. E a gente pode falar assim, né? 80 a 100 gramas, normalmente a gente associa ao volume do alimento, mas não é. É a quantidade de açúcar ali líquida dentro do alimento. Então, assim, vamos supor, um pão francês, um pão vai ter ali o quê? Uns 30 a 35 gramas de açúcar, entende? De carboidrato. Não é o peso do alimento. Então, 80 a 100 gramas de carboidrato cabe muita coisa. Principalmente se você for desenhar essa dieta em cima de comida de verdade. De fruta, de verdura. Em alguns pacientes meus conseguem comer tubérculos, né? As raízes. Consegue comer aipim, consegue comer batata doce, a gente consegue colocar tudo isso dentro do planejamento. Aí é o que eu sempre coloco. O que é que vai determinar isso? Quem é que está na minha frente? Quem é a pessoa que está na minha frente? Que organismo é que está na minha frente? O que é que aquela pessoa está me apresentando? Se tem patologias associadas, se só simplesmente quer emagrecer, quantos precisa emagrecer? Então, nessa hora que a gente senta e calcula e faz toda a avaliação física
e aí a gente vai calcular o quanto que a pessoa, qual é essa margem que eu posso trabalhar e com isso favorecer, né? Principalmente o emagrecimento, que é a maioria da procura no consultório, é isso. É um estudo de caso a caso, né? Não tem como fazer uma padrão Sim, para todo mundo. sim, Aline, eu tenho uma sequência aqui, mas está surgindo algumas perguntas, eu já vou colocar para tá. a gente ir já atendendo algumas perguntas do pessoal, porque vai bem de encontro com o que a gente estava conversando. Por exemplo, a Ariane perguntou, essas comidas industrializadas fitness, né? Não são alimentos tão saudáveis. Sempre tive essa dúvida. Exato, não, não. E eu sempre, essa parte de rótulo, eu gosto de bater bastante, porque a gente tem que ter muito cuidado. Meus pacientes, de modo geral, eu oriento logo. Fuja na dúvida, fuja de alimento que tenha lá, diet, light, fit, integral, sei lá, né? Esses nomes que agora tudo é sem glúten. É claro, né? As pessoas botam lá, daqui a pouco a gente está esperando a água sem glúten, né? Porque agora tudo é sem glúten, a gente já está esperando a água sem glúten, porque são coisas muito óbvias, mas por estarem na moda, eles fazem questão de colocar, porque a pessoa bate, ó, aquilo ali não tem glúten. Então, assim, nesse fit, infelizmente, a gente eu não gosto. Um exemplo bem clássico, um biscoito Bono e aquele biscoito Nesfit tem praticamente a mesma quantidade de açúcar. Praticamente a mesma quantidade. Então, assim, como você... exato, mas eles botam lá Nesfit, a pessoa já vai, nossa, por quê? Porque eles botam aveia, porque eles vão botar um outro tipo de açúcar, mas é açúcar. Então, assim, açúcar tem diversos nomes. O nome que faz o mesmo efeito do açúcar. Existem diversos nomes, né? Do açúcar, do amido é açúcar, a maltodextrina, que a indústria adora colocar nos produtos e colocar no rótulo sem açúcar. Maltodextrina é açúcar. Então, tem muitos produtos para diabéticos contendo maltodextrina. É açúcar, contendo destrose, amido modificado, açúcar invertido, polidestrose. Nossa, tem um monte, tem uma lista de nomes que o açúcar tem. Então, tem que ter cuidado na hora de comprar esse produto. Eu, de cara, boto assim, descarte. Principalmente a depender do objetivo, na dúvida, não leva para casa. A Paula colocou agora assim no comentário. É a mesma coisa que trocar a Coca-Cola por suco Tang. Exatamente, né? Exatamente. Ou então, as pessoas acham, né? Uma coisa que as pessoas gostam é trocar Coca-Cola por água com H2O. Gente, se você me der um H2O Coca-Cola, eu não sou de tomar não, mas eu vou preferindo a Coca-Cola, pelo menos é mais gostosa. Existe essa história mesmo de que a água com gás ou o H2O, por exemplo, ela também tem o lado prejudicial, tanto quanto um refrigerante? Não. A água com gás é tranquila. A água com gás, ela é tranquila. Uma coisa que eu até consumo bastante. Agora, H2O e água tônica, aí tem que ter cuidado. Eu já vi no mercado a água tônica sem açúcar, já existe, tá? Mas a água com gás, por si só, ela é ótima, ajuda muito no processo quando a pessoa tem hábitos de tomar muito refrigerante ou tomar muito suco. Então, a gente faz as misturas com água com gás para a pessoa ir desmamando. As pessoas que também querem parar de beber, então água com gás acaba ali que dá uma ajudada. Então, eu gosto. Aqui em casa, a gente já compra de fardinho, que é uma coisa que eu gosto muito. Agora, água com gás. Agora, água tônica e H2O, aí tem que ter cuidado, porque é praticamente um refrigerante. E esses refrigerantes sem açúcar, o que você diria? Olha, refrigerante é refrigerante, né? Se a gente for pensar no lado do malefício do produto, como 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Agora, assim, se você está no processo você gosta bastante, está no processo de emagrecimento, e no processo de a gente ir desmamando, aí o zero mesmo seria interessante. O refrigerante sem açúcar seria interessante. Não para tomar direto, mas a pessoa assim, de vez em quando, eu gosto muito. Então, assim, para a gente ir aos poucos, porque quando a gente chega no consultório, Rodrigo, é tanta coisa para abordar, que a gente precisa ir dando graus de prioridade. Então, eu sempre dou grau de prioridade, o que é que aquilo está fazendo de mais mal para aquela pessoa. Uhum. Então, assim, se for algo que, a meu ver, naquele momento não está prejudicando tanto,
a gente dá outras opções, mas ó, então deixa isso aqui para de vez em quando, deixa então te dar algumas opções. Mas lá na frente, eu aviso, mas lá na frente a gente vai voltar nesse assunto de novo, a gente vai tocar disso aqui de novo, a gente vai tentar tirar. Vai Mas tirando assim, pra não doer tanto. vai tirando. Tem coisas que tem que ser tirado realmente de vez, aí depende da pessoa, mas tem coisas que dá pra gente ir trabalhando no processo mesmo de reeducação, né? Que é o que a gente Travadinho. travada. Opa, voltou. Acho que voltou. Voltou. Tem uma pergunta aqui que também estava lá na frente, mas a gente já vai fazer aqui, que o pessoal já está perguntando. Vamos lá. Açúcar e sal. Qual é o pior para a saúde? Açúcar. Açúcar, sem dúvida. Açúcar. O sal, pelo contrário, o sal ele é essencial para a nossa saúde. Açúcar não é essencial, o sal é essencial. Eu fiz também, tem uma live, né? Tem quem não conhece, o meu perfil tá lá. Toda quinta-feira eu faço uma live com esse médico, com o doutor Adolfo, e a gente fez uma live exclusivamente sobre sal, né? Mostrando que sim, o sal, a maioria, né? Foram dados de doutor Adolfo que ele trouxe, a maioria dos hipertensos não tem necessidade de tirar o sal, porque a via da hipertensão não é por conta do excesso de sal. Por convenção, se tira o sal de todo hipertenso, mas uma parte desses hipertensos não teria necessidade de fazer tanta restrição de sal. Não teria necessidade. E, pelo contrário, a gente precisa do sal. Nosso corpo, existe uma bomba no nosso corpo chamada bomba de sódio e potássio, que eles trabalham em equilíbrio. Se um desequilibrar, vai exceder no outro. Então, tem que ficar todo mundo trabalhando direitinho. Então, a gente precisa de sal, sim. Obviamente que a gente não vai comer o saleiro inteiro. Mas a grande maioria da população não precisa ficar comendo as coisas sem sal. Não tem necessidade. No processo de jejum intermitente mesmo, a gente às vezes orienta que tome água com um pouquinho de sal. Olha só. É uma estratégia muito interessante, principalmente quando as pessoas começam a espaçar mais, né, ter mais horas. Tem algumas pessoas que se queixam de uma pressãozinha na cabeça, meio que uma tontura, e associam isso à falta de açúcar, e não é o sal. A gente, quando começa a fazer dietas de baixo carboidrato, o sódio ele tem uma simpatia, né, pela insulina. Ela se fixa no corpo da gente. Então, se a gente come muito açúcar, nossa insulina fica sempre muito alta, fica muito sódio retido no nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente diminui o açúcar da alimentação, né? É como se esse sódio ele ficasse meio perdido, porque não tem insulina na circulação, não tem insulina para ele se fixar. Então, ele fica meio que solto na circulação e ele não vê outra alternativa senão ser eliminado. Então, muitas pessoas relatam que no início do processo, né, do baixo carboidrato fazem mais xixi. Né? Mesmo não bebendo muito mais água, percebem que fazem mais xixi. Porque você começa a desinchar. Então, por isso que a gente fala que esses primeiros quilos perdidos, né, não são quilos, é um inchaço. Né? É aquela água que estava retida por conta porque você estava mantendo o seu açúcar sempre muito alto. No que a gente estabiliza, esse corpo ele se regula. Então, assim, eu trabalho muito com pacientes hipertensos no consultório com dieta low carb para baixar, inclusive, a pressão sem mexer no sal. Mexer no sal. Então, o que faz você reter mais líquido é mais o açúcar do que o sal. O sal, ele não... Mais açúcar, exatamente. Mas você retém mais sódio, né? No caso, é por conta também de estar nesse processo de retenção hídrica, que no caso, o sódio fica retido também. E aí poder é um dos caminhos de elevar da hipertensão, né? Não existe só uma forma de hipertensão, por isso que não existe só um tipo de medicação, existem várias medicações e cada um vai no tipo daquela pessoa se apresenta. Aí é realmente o médico para fazer o diagnóstico, para identificar qual tipo de hipertensão que aquela pessoa tem e aí prescrever a medicação certa. Então quer dizer que também, não tirando o sal de tudo, pode ser que você acabe prejudicando sua saúde sem saber, né? Achando que está fazendo um bem errado, tirei o sal da minha vida, porém com certeza. Eu não oriento que ninguém tire o sal, assim, simplesmente porque viu que sal pode
fazer a pressão subir. Né? Antes dessa pressão subir, muita coisa de ruim pode acontecer no corpo por conta da falta do sal, sim. Nossa, é muito desmistificar tudo que a gente acha que entende, né? Isso também funciona pro glúten, que a gente falou, você estava falando um pouco mais atrás, que até aqui hoje vai sair água sem glúten aí. E a gente sempre consumiu muito glúten, só que não se falava muito sobre isso, né? Realmente começou a fazer mal de uma época para cá? Teve um processo de produção diferente que isso modificou? Ou não? Calma que é só também uma jogada de marketing de tudo isso. Tá. A questão do glúten sempre existiu, porque o glúten está em todos os alimentos derivados do trigo, do centeio, da cevada, né? Então vai ter o glúten. Por isso, a cerveja tem glúten, né? Então, porque é da cevada, né? Então, assim, sempre existiu. Aí vieram uma coisa que você já comentou. A gente está comendo muito mais do que se comia antigamente. A exposição ao glúten realmente está muito maior do que 30, 40, 50 anos atrás. Está demais. Então, sim. E aí, assim, as doenças também já existiam. Só que não havia diagnóstico. Não havia associação com a alimentação. Você pode começar a observar que essa relação alimento com doenças é muito recente. É muito recente. Fora o colesterol, né? Fora as pobres das gorduras saturadas, que eu acredito que a gente vai tocar nesse assunto também. As pobres das gorduras saturadas. Até então, você não via associação de doenças com o alimento. Então, realmente, isso é muito novo. Então, assim, as coisas começaram a serem associadas, né? As síndromes, as manifestações, as intolerâncias começaram a ser associadas. Né? Antigamente você não via falar em intolerância alimentar, não se falava em intolerância alimentar, porque não se achava que alimento poderia causar algo de ruim para o nosso corpo. Aí vem os celíacos, que é uma doença, né? São pessoas que realmente têm problema em fazer a digestão do glúten. E aí são manifestações intestinais, gastrointestinais, que a pessoa realmente são bem ruins. E é difícil diagnosticar porque pode se parecer com qualquer outra coisa. Por isso que eu digo a você, que às vezes, com certeza, muitas pessoas no passado foram diagnosticadas com doenças que às vezes não eram. Né? Às vezes era uma sensibilidade a algum alimento e nunca foi associado. Intolerância à lactose também é uma coisa muito recente. É muito recente, você não vê a quantidade de pessoas intolerantes à lactose. Sempre existiu, só que as pessoas não associavam, né? Que era aquilo que consumia. Mas eu consumo todo dia, né? Porque isso, de repente pode ser de repente sim. A pessoa pode passar 40 anos tomando leite. Completou 40 anos, pode começar a ser intolerante à lactose. Isso é fato. O corpo, a gente não faz digestão da lactose. A gente não faz. Eu sempre falo, a gente faz uma gambiarra. A gente não tem lactase. Então, então a gente consegue fazer uma digestão parcial dessa lactose. Tem pessoas que realmente não conseguem fazer a gambiarra, não conseguem dar esse jeitinho, não conseguem. Mas tem pessoas que conseguem ir dando esse jeitinho. Mas chega numa hora que o corpo pensa, cansei, não consigo mais. E aí, por isso que a pessoa passa a vida toda tomando leite e de repente fica intolerante à lactose. Sim, o corpo disse, saturei, não aguento mais, não sei mais fazer isso. Estou cansado. E aí a pessoa começa a apresentar sintomas de intolerância à lactose. Então, o glúten vem por aí. Aí criou-se essa questão de que o glúten, por ser associado à farinha de trigo, poderia levar ao emagrecimento. Tira o glúten quem emagrece. Só que não é assim. Não é bem assim. E aí, claro, obviamente, a indústria pegou esse boom e começou a fazer substitutos daqueles alimentos mais consumidos para ganhar. Né? Então, já que o vilão é o glúten, vamos criar produtos sem glúten. Só que um pão sem glúten pode engordar até mais do que um pão sem glúten, um pão com glúten. Olha só. Por quê? Porque para você conseguir ficar nas características de um pão normal, um pão francês, né? Um pão normal, um pão de sal. Para ficar fofinho, para ficar gostosinho, aquele miolinho, quem dá aquilo ali ao pão é o glúten.
É o glúten que dá aquela maciez ao pão. Então, se você vai usar uma farinha de arroz, se você vai usar um amido de milho, uma fécula de batata, enfim, qualquer outra farinha, não fica naquela fofura, porque não tem glúten. Então a indústria tem que misturar muita coisa para tentar chegar naquela fofura do pão normal, do pão tradicional. E aí, se você pega a lista de ingredientes de um pão sem glúten, você dá vontade de chorar. Porque é tanta coisa, emulsificante, é goma disso, goma daquilo, para ficar fofinho. Então, assim, e com isso, e essas farinhas que estão usadas, arroz, a tapioca, o amido de milho, tem índice glicêmico ainda maior do que o farinha de trigo. Aveia, então, de aveia. Né? Então tem índice glicêmico, né? Tem mais açúcar do que a farinha de trigo. Então acaba que é um produto que, se você troca pensando no emagrecimento, é um tiro no pé. Vai pagar muito mais caro, porque um pão sem glúten é às vezes 3 vezes o valor de um normal, né? E não vai chegar no seu objetivo. Esses produtos são destinados às pessoas que não podem comer produtos com glúten. Os celíacos, né, está no topo. Eles estão no topo porque realmente esse é uma doença realmente. Aline, o que é que eu faço? Vamos comer raiz, vamos comer fruta, vamos comer verdura. É isso que, para quem quer emagrecer, esse é o caminho. Não fica substituindo tudo. Vou consumir, vou parar de comer açúcar, vou colocar em tudo agora, então eu vou colocar o adoçante. Também já tem estudos mostrando que o excesso de adoçantes também pode prejudicar o emagrecimento, também pode alterar a glicemia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de quem é, né? Quem é que está na nossa frente para a gente poder orientar. Então, assim, essas substituições radical, então assim, parei de comer isso, vou comer aquilo, não. Tem que realmente analisar o que é que está comendo. Então, a melhor opção seria utilizar açúcar da própria fruta, né? Baixa um pouquinho. A minha pequena tá ouvindo música aqui, tá me desconcentrando. Pedi para ela baixar. Repete, por favor. A melhor opção, então, é usar o açúcar da própria fruta, no caso. Exato. Né? Os açúcares que vêm nos alimentos. Então, o açúcar da fruta, o açúcar dos vegetais, né? As raízes são fonte de açúcar. Quem fala eu digo que é o açúcar doce e o açúcar salgado. Né? O açúcar doce é o açúcar que a gente sente mesmo como doce. E o salgado, que são os carboidratos, né? De um modo geral, todos eles, mas o açúcar salgado, que vem em forma de amido, na grande maioria. Então, vai estar nos tubérculos, vai estar nas leguminosas, nos grãos. Esse seria um açúcar salgado, para ficar mais didático. A gente vê muitos produtos que a gente não ouvia falar, porque se consumia no passado, porém não tinha tanta mídia em cima, não aparecia tanto, que nem as raízes e tudo mais, que começou a aparecer um pouco mais. E hoje eu vejo muita gente consumindo muita mais castanhas também. Mas as castanhas também tem que ter um certo cuidado, né? Sim. A gente sempre fala, né? Não tem nada liberado. Se alguém lhe disse que isso aqui está liberado, não está liberado. Né? Não existe. Quando eu comecei a trabalhar com essas dietas paleo, dieta com comida de verdade, o bacon, que as pessoas têm medo, é uma gordura interessante, se você souber trabalhar ela. Então, assim, as pessoas perdiam a mão também. Porque bacon então pode, é gostoso, eu vou comer bacon todo dia, toda hora e toda refeição. Não é assim. Calma. As castanhas, a mesma coisa. As oleaginosas, de modo geral, elas têm gordura, né? Se você comer demais, ela pode não gerar um problema para a sua saúde. Mas vamos supor, se você está querendo emagrecer, vai atrapalhar o emagrecimento. Se você come, né, aquela quantidade exagerada. Por isso que elas são interessantíssimas. Um lanchinho, você associar com uma fruta, ou a depender do paciente, associar com um iogurte, são interessantes, mas porciona. A dica que eu sempre dou é porciona e guarda o restante no armário, porque é gostosinho. Então, daqui a pouco você já comeu uma bacia, um potinho, e vai comendo. É gordura do mesmo jeito, e é carboidrato também. Não se engana não, que ali também tem carboidrato e gordura. Olha só. E a gente vai deixando ali, vamos conversando e vamos comendo. Hoje. E uma observação, amendoim não é oleaginosa. Olha só. Tá? Amendoim, ele é um grão.
Então, ele se comporta como oleaginosa, mas ele é um grão. Pelas características dele, né, pela quantidade de carboidrato, pela quantidade de gordura, ela se comporta como oleaginosa, mas ela é um grão. Se você plantar o amendoim, ele vai nascer. Sim. Agora, se você pegar uma castanha e plantar, ela não nasce. Interessante, boa observação. Não tinha pensado nesse ponto de vista. Ó, a gente falando aí sobre castanhas, aveia, leite, glúten, tudo isso me traz um assunto na cabeça que sempre fala. Intestino preso. Todo mundo fala sobre intestino preso, várias pessoas têm problema com isso e recorrem a algum desses alimentos. Não funciona, funciona, o que pode comer para ajudar de fato? Pronto. Obstipação, né, o intestino preso, a prisão de ventre, a gente realmente tem que ter em mente o que se realmente é. Porque assim, Rodrigo, o que é que eu vejo muito? As pessoas assim, comecei a fazer uma dieta, ia no banheiro todo dia e agora eu vou dia sim, dia não. Aí eu estou com prisão de ventre. Não é. Obstipação, prisão de ventre, né, o intestino preso, se caracteriza com aquela... Você realmente não faz, você não faz cocô, você não faz, você sente vontade, mas não consegue fazer. E quando consegue fazer, sai dolorido, sai ressecado, machuca, sabe? Às vezes pode sangrar. Então, assim, isso você realmente você vê que a pessoa está com obstipação, está com problema realmente intestinal. O fato de você ir dia sim, dia não no banheiro, ou a cada 2 dias, mas quando você vai, suas fezes saem normais, não tem problema, isso não é obstipação. Eu comecei falando essa questão de, comecei a dieta e o meu intestino prendeu. Porque como eu trabalho eu limpo a dieta da pessoa, né? Eu trabalho mais com comida de verdade, eu trabalho mais com comida natural. A pessoa passa a vida toda com algum agressor. Lembra que eu falei que o corpo vai sendo agredido à lactose, da lactose, né? O corpo vai dando um jeito. Então, o corpo ele vai se adaptando. Então, é como se quando chegava algo no organismo, de industrializados, vamos colocar assim, que o corpo identificava que não era importante para ele, ele já tratava de jogar fora. Então, quando o organismo ele não é besta, quando ele começa a receber comida, quando ele começa a receber nutriente, ele quer tirar tudo daquilo ali. É como ele, sabe, pinto no lixo, né, como falam, né, o ditado, quando quer que ele chega, quer tudo. Pois é, quando chega aquela enxurrada de nutrientes, aquela enxurrada de vitamina, enxurrada de mineral, ele quer absorver tudo. Ele tem destino para tudo aquilo. Antes não tinha, porque antes era tanta tranqueira que ele queria se livrar. Ele queria jogar fora. Então, alimentos, comida realmente, comida natural, comida de verdade, o corpo praticamente aproveita todo. Então, não sobra resíduo, não sobram fezes. Né? Fezes é o excremento daquilo que o corpo não quer mais e está jogando fora. Então, a partir do momento que o corpo está diante de bastante nutriente, ele vai querer ficar mais em contato com ele e não vai sobrar muita coisa. Então, às vezes, nossa, ontem eu fazia muito cocô, agora eu comecei a ter dieta, faço um pouquinho só. Tudo bem, mas aí você tem que ver, machuca. Esse ressecado, como é que são suas fezes? Então, assim, é outra coisa que as pessoas ficam com nojinho, né, de falar de cocô. Não, você fala de cocô com o paciente? Falo, e falo sim, né, tem que falar. Então, assim, o intestino, mas ok, o paciente está com o intestino mais lento, realmente está obstipação, Aline, realmente eu estou com dificuldade de ir, eu sinto vontade, mas eu não consigo fazer, e machuca, ressecado. Primeira coisa que tem que observar é água. Tá? A grande maioria é falta de hidratação. A grande maioria, se precisa. Também se está ressecado, já está dizendo, né? Está seco, não tá tendo, o intestino não está ficando lubrificado o suficiente para poder amolecer essas fezes. Então, água. E aí é que tá, quando a gente vai para as fibras, né? As pessoas acham que tem que comer muita fibra. Se come muita fibra e não bebe água, você vai piorar o seu processo. Né? Vai piorar. E tem pessoas que, mesmo aumentando a fibra e aumentando água junto, também não vai ajudar, porque a fibra ela não vai, é como se fosse assim, sabe, o negócio já está lá preso, e você joga mais fibra, não vai, você só vai compactar mais, você vai só dar mais massa para aquele bolo, e não vai fazer com que a pessoa jogue para fora.
né? Então, assim, água. Na grande maioria é água. Tem uma posição, eu tenho essa postagem também, da posição da gente fazer cocô, né? Da gente ficar no vaso. Né? Na modernidade, a gente fica no ângulo de 90 graus. Isso, na nossa anatomia, você fecha um canalzinho que favorece a saída das fezes. Então, assim, se você vai lá para os nossos ancestrais, se faziam de cócoras, que é a posição ideal. Então, eu sempre oriento os pacientes também a ter no banheiro ou um banquinho, ou pegar o lixinho e botar o joelho, levantar um pouquinho, inclinar um pouquinho mais a posição, não ficar em 90 graus, para favorecer também na hora de fazer cocô. Então, é a parte da anatomia que também pode ser o empecilho, né? Pode estar atrapalhando. Né? E se nada disso resolver, aí realmente tem que investigar. Se já melhorou a água, se já fez tudo isso, se já está com a alimentação direitinho e realmente sofre para ir no banheiro, aí realmente a hora que precisa do proctologista ou de um gastro, precisa de ajuda médica para entender o que é que nessa anatomia, porque as fezes elas saem assim, né? O intestino ela vai tendo contrações, então um intestino hipotônico que não contrai o suficiente e não faz com que essas fezes saiam, aí realmente tem que procurar fazer ultrassom, fazer exames para ver se não é esse caso também, da parte anatômica da pessoa. Né? Então, essas são essas situações do intestino preso. Então, ou seja, a fibra ela pode te ajudar, mas também ela pode te prejudicar de várias formas, né? Pode cuidado com prejudicar. as aveias que a galera tá comendo aí para soltar em Pois é. Lembra que eu comecei falando da aveia, do superpoder? O superpoder que dão a aveia é justamente essa: melhorar o intestino e baixar colesterol. Ela não faz nenhuma das duas coisas. Olha só, vamos desmistificar isso aí de que a aveia vai te ajudar. O pessoal usa muito mamão também, né? E alguns óleos, isso ajuda? Isso. Como eu falei, da melhorar a lubrificação. O mamão, ela melhora a questão, não só o mamão. O mamão é mais conhecido, mas é por conta das enzimas que tem no mamão que ajudam na questão da questão digestiva e com isso também, consequentemente, melhora a papaína, né, do mamão, ajuda nessa questão da digestão e da excreção também, na parte intestinal. Mas os óleos são bem interessantes. Eu sempre oriento também, se as pessoas tá nessa dificuldade da lubrificação, então, assim, é hora que talvez um óleo de coco, né, uma colherzinha de óleo de coco, já prescrevi, realmente deu certo. Ou o paciente intuitivamente já faz, não, eu boto uma colherzinha de óleo de coco e eu percebo que melhora, né? Eu sinto vontade, só que sai machucando. Então, quando eu boto óleo de coco, parece que as fezes saem com mais facilidade. Também as gorduras. E são estratégias terapêuticas já antigas, né? Que era o óleo mineral, que sempre se utilizou em hospitais, e é por aí mesmo, né? Eu não sou a favor de laxante, a não ser em último caso, realmente ali já tá pecaloma, já tá uma coisa bem, que aí precisa fazer lavagem, ou precisa tomar alguma medicação também, em casos extremos. A grande maioria não precisa chegar a tudo isso, não. É muito agressivo com o intestino, né? E vicia, acaba que o intestino fica viciado a só funcionar dessa forma. Olha só. Aí você remedia e não chega na causa. Você fica sempre no paliativo e não descobre porque realmente aquele intestino não funciona. Aí que podem ser várias as situações, como eu falei. E falando sobre o coco, né? O óleo de coco e tudo mais, água de coco, o coco, a fruta, tá liberado, tá tudo certo? Amo. Coco, aqui todo mundo sabe que eu sou apaixonada por coco. Do coco, né? O coco, tudo se aproveita, até as fibras do coco, né? Aquela cumbuquinha do coco, as pessoas fazem artesanato aqui no Nordeste. Ali a gente vai ter um alimento com as suas partes com suas características. Tá? A carne do coco, ela é excelente. Fonte de gordura boa, fibra, aí fibras realmente boas, que tem junto com o óleo associado, vai fazer uma função interessante. Um índice glicêmico super baixo, então assim, eu passo muito para meus pacientes coco seco no lanchinho, aquela pessoa que tem uma boquinha nervosa e que fica toda hora buscando alguma coisa, vai na banquinha, pede um coco, parte, faz umas lasquinhas lá, vai comendo, bota no potinho do lado e vai comendo. Faz os chips de coco também, né? Bota no forno para torrar, para não perder.
Então, aí a carne do coco é super tranquilo. A água do coco, ela é interessantíssima, só no que não é água. O que eu recebo muito consultório, eu pergunto, bebe água? Você bebe água? Não é até que água normal não, mas água de coco eu tomo de litros. A água do coco é o carboidrato do coco. Olha só. Ali praticamente não tem gordura, não tem fibra e o açúcar tá todo ali. Então, assim, por isso que ela é mais docinha, né? A água é docinha. Já a carne, às vezes, não é tanto. Então, a água de coco tem uma quantidade de carboidrato que a gente tem que considerar num cálculo. Então, por isso que não dá para ser liberado. Mas, sim, você vai dar uma caminhada, depois de uma caminhada você beber água de coco, maravilha. Né? Atletas, eu acompanho alguns, eu tenho a parte da esportiva também. Então, assim, eu faço receitinhas de isotônicos naturais, misturar os Gatorades, né, naturais com água de coco, com sal, boto alguma outra... Faço umas misturinhas dependendo do esporte. Couve, eu gosto muito de fazer os cubinhos de couve, enfim, para fazer o isotônico. Então, assim, a água de coco, ela é um repositor incrível, natural aí, que eu uso muito. Só que não é água, então não é à vontade. Não é, né, tô aqui sem fazer nada, vou beber água de coco. Não, se seu objetivo for emagrecimento, ou é diabético, precisa controlar a glicemia, tem que cuidar dessa ingestão de água de coco, sim. E essas águas saborizadas que virou moda também, Aline? Que às vezes tem, né, ingredientes ali que realmente ajudam de alguma forma, mas tem umas que é simplesmente saborizada para ficar bonita. E aí? Pois é, né? Aí, quando você faz a sua água saborizada, perfeito, né? Comprar, você fala quando você vê comprada, você vê industrializada, saborizada? Não, você mesma faz. Normalmente o pessoal faz, né? Mas aí tem Pronto. que coloca gengibre, boldo, alguma coisa assim. E tem outras que não, que é só maçã, laranja, as frutas mais bonitas, digamos. Não, para saborizar a água é super tranquilo. Aí isso aí não vai chegar a um ponto de ser prejudicial no sentido de quantidade de açúcar. Não. Eu gosto muito das águas saborizadas para quem não tem hábito de beber água. Não, eu não gosto de água. Eu começo assim, água não é para gostar, é para beber. A gente não tem que gostar, não, tem que beber. Não pensa e só bebe. Mas a gente sabe, né? A gente tem que trabalhar essa parte adquirir o hábito. E aí, se você realmente bota uma coisinha com sabor, isso favorece, né? Ajuda que a pessoa comece a criar aquele hábito, sim, de beber água. Então, aí vale morango, vale folhinha de hortelã, pauzinho de canela, uma rodela de limão, de laranja, vale colocar isso, né? E isso para saborizar. Eu acho que é bem válido. Tem pessoas que botam algumas de chá, né? Algumas ervinhas de chá, botam anis estelado. Eu já vi de várias formas. Eu acho interessante. Aí vai muito de paladar. Mas é uma estratégia, principalmente para quem não bebe água, para quem não gosta de beber água. Engana o cérebro, na verdade, né? Dá uma enganadinha ali. Pois é. Pois é. Ó, eu tenho um assunto agora pra falar contigo, um assunto sério, que esse aqui pode estragar toda a relação de amizade, né? Dependendo da resposta da pessoa. Eu tenho meu vício diário no meu café. Café, pode ou não pode? Com certeza que pode. Isso aí não tem problema não. É como novamente, não é liberado, não é à vontade. Mas assim, eu também é muito difícil eu tirar o café de alguém. É muito difícil. A não ser aquela pessoa que toma café o dia todo. Sabe? Aquela pessoa que pega a garrafa do café, bota debaixo do braço e fica bebendo café o dia todo. Não é interessante, isso aí não é legal, principalmente se tiver adoçado. Se tiver adoçado, então, a gente vai brigar. Aí a gente já briga, porque não? Adoçado não pode. Mas por quê, né? O café, por conta da cafeína, você tem essa questão mesmo de estar deixando o seu cortisol sempre ativado, você mexer nesse eixo de cortisol, que tem o horário certo de estar ativo. Ele precisa ter um horário que ele precisa começar a diminuir, principalmente no final da tarde. Então, assim, tem essa relação mesmo com a questão da cafeína, de você estar sempre estressado por conta da cafeína, pelo estimulante da cafeína.
Então você fica com seu corpo, é aquela coisa assim, o organismo ele fica em estado de alerta o tempo todo. E isso também não é bom, porque você desregula várias vias hormonais do seu corpo. Então, assim, mas se aquela pessoa me diz que toma um café de manhã e às vezes um café de tarde, a depender da quantidade, a depender da pessoa, não vejo problema algum, desde que não seja com açúcar. Aí tá tudo certo. Eu sou daquele que toma o café o dia inteiro, em grandes quantidades, sem açúcar, porém o dia inteiro. Então tem que ter um alerta aí, né? Tem que ter. Troca por um chá que você goste, ou faz uma aguinha saborizada, uma aguinha com gás, para estar alternando nisso aí, mas para você, né, eu acredito que é pelo hábito mesmo de você tomar. O Leonardo dizendo que acalma ele. Então, O café? ele tá falando, olha, Leonardo, tá falando de você. Mais iniciado no café. Pois é. Mas é isso, você fica tomando café o tempo todo, uma hora o corpo se acostuma. E não tem mais aquele poder excitante de deixar você ligado. Mas o seu corpo, mais internamente, a nível celular, essa cafeína, ela tá agindo sim. Ela só não dá aquela excitação, né? Que o café dá. Não vou tomar o café para ficar ligado. Já não dá mais. A sensibilidade, o corpo vai ficando sensível mesmo. É Né? engraçado. Mas a nível celular, ela pode estar agindo. Tem pessoas que, se tomar café no final da tarde ou à noite, já não consegue dormir, já. Eu tomo café antes de deitar na cama. É pela sensibilidade. Eu também era assim. Eu era de tomar café, assim, não o dia todo, mas do café não me fazer, não me trazer problema para dormir. Mas depois de uns anos ele começou. Se eu tomar um café mais perto de dormir, eu vou demorar mais vou passar da hora que normalmente eu deito. O Leonardo falou assim que fica nervoso quando não toma. Mas é isso mesmo, né? Dá nervoso, dá dor de cabeça, mas como eu falei, não é para deixar de tomar, é só para não tomar o dia todo. Então escolhe o horário que você se sente, que você realmente precisa. Eu também preciso tomar meu café de manhã. O de manhã ninguém mexe. Meu café de manhã ninguém mexe. Antes, depois do treino, ninguém toca. No decorrer do dia, se der vontade, a minha mãe tá na live aí, às vezes ela faz, tem um cafezinho, aí eu desço para tomar um cafezinho com ela. Hoje mesmo ela me perguntou se eu queria, eu disse, não, hoje eu não quero não, então assim. Mas de manhã, se não tiver, aí tem briga também. É um negócio muito complicado, viu? Porque eu faço muito café, eu chego em casa, o pessoal chega aqui e já fala, cadê o café? Tá pronto? Só que eu faço meu café sem açúcar de nada, eu não coloco nenhum tipo de açúcar. Quando eu faço para outras pessoas, eu acabo colocando um pouco de açúcar. Hoje foi um caso que eu tomei café durante o dia e tinha açúcar. E eu tenho um problema muito sério. Eu tomo café com açúcar, me dá azia. Uma azia gigantesca. O açúcar pode prejudicar também nessa situação, né? Com certeza, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. E não só o açúcar do açúcar, né? Então, assim, pacientes quando vêm com essas questões de gastrite, quando você tira os industrializados, tira o excesso de farináceos, né, ou a farinha de trigo, não falo só do glúten, mas dos farináceos refinados de um modo geral, né, que é o açúcar salgado, como eu falo, os farináceos, já é uma melhora muito grande. Então, antigamente, associavam a problema de estômago a frituras. Elas têm um papel. Não só da fritura, mas assim, não vou falar de fritura, mas das gorduras. Pedia para diminuir gordura, né? Frutas ácidas por conta de gastrite. E não, né? Tem pessoas que não. Eu sempre pergunto, tem gente que já associa, não? Quando eu chupo uma laranja, eu como algo mais frito com abacaxi, eu sinto que o meu estômago dá uma reclamada. Mas tem pessoas que não sentem nada, né? O café é a mesma coisa. Tem pessoas que falam que o próprio café, né? Eu tomo café, já ataca logo o meu estômago, independente de ter açúcar ou não. Mas tem pessoas que, mesmo com gastrite, o café não tem absolutamente nada. Mas assim, o açúcar e os farináceos, de modo geral, quando a gente retira, a melhora do paciente é assim, quase que instantânea. É uma semana, a pessoa nunca mais sentia azia. Foi uma semana que eu tirei, eu não tive mais azia, não tive mais queimação. Então a gente já observa que essa relação existe sim. Nossa, e é gigantesca a diferença de uma coisa para outra. É incrível. Eu ia falar uma coisa que a gente comentou antes, a Eleni até mandou agora aqui. Eu já vi vários TikToks, vídeos aí, pessoal falando diferença do açúcar branco, açúcar não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o sal também, sal rosa, sal não sei o que.
Existe realmente diferença ou é só questão financeira? O sal rosa, ele vai ter algumas, se realmente for o sal rosa bruto do Himalaia, aquele que realmente for de lá, ele vai ter uma característica em termos de minerais diferente um pouquinho do que a gente tem aqui, né? Mas assim, eu sinceramente não tenho essa coisa, não tenho, né? Eu não prescrevo sal rosa. Para mim não é importante. Tem muitas outras coisas importantes que a gente precisa fazer com que o paciente adquira, e aí vai pesar na questão do bolso, do que prescrever sal rosa, que às vezes você fala, a pessoa só se sacrifica para comprar algo que não vai fazer diferença. Não é aquilo que vai fazer a diferença. Então, eu particularmente não sou aquela pessoa assim, defensora do sal rosa, não. Se a pessoa pode comprar e gosta, eu também não mexo. Mas fazer com que a pessoa compre depositando alguma esperança no produto, não. Então, assim, comprar o sal grosso, um sal marinho, já está de bom tamanho, né? Aqui no Nordeste tem o sal de Mossoró, né, que aqui é de Natal. Pelo Mercado Livre encontra, o sal cinza. É um sal cinza, ele é o sal bruto. No Mercado Livre acha sempre, ele é de Natal, é o sal bruto, tranquilo, que dá para você utilizar, tão bom quanto. Em termos de nutrição, tão bom quanto. E mais barato. Você falou do sal grosso, tinha uma época que eu fazia isso na minha casa. Eu pegava o sal grosso e triturava ele para usar no lugar do sal fino. Realmente tem diferença do sal grosso pro sal fino? A diferença vai ter na questão assim, para ficar fininho, ele vai botar mais química para poder que ele não compacte, né? Não fique, não faça os gruminhos, você não perca. Então, eu não vou lembrar agora o nome da substância, mas é utilizada para deixar soltinho, né? Para que o sal fique soltinho. No sal grosso já não vai ter, mas o sal grosso também vai ter algum conservante. Alguns usam a base de um metabólito derivado do cianeto, mas não é uma coisa assim que vai fazer mal, que vai matar, não. Mas tem o pessoal que já não gosta mais, precisa de uma coisa mais limpa. Mas não teria essa questão de... Eu uso sal mesmo, sal marinho. Não uso sal rosa aqui em casa, não. É sal marinho mesmo, e o sal grosso, para mim, é o suficiente aqui. É o que normalmente eu uso. Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a dieta intermitente que você disse pra gente que faz? O jejum intermitente. Funciona de fato? É legal fazer? Não é? Olha, eu sou adepta do jejum já. Desde quando eu comecei a estudar dieta paleolítica, dieta low carb, a gente vai evoluindo, e a questão do jejum intermitente, que é uma consequência. Então, assim, o jejum intermitente é você ficar algumas horas sem comer nada, né? E uma janela de alimentação. Né? Então, você fica um tempo, uma média ali de 14, 16 horas, que os estudos mostram que você começa a colher os benefícios, e outra janela de 8 horas de alimentação. Mas o importante é você saber também o que comer nessa janela de alimentação. Porque eu vejo muita gente fazendo jejum intermitente e no horário de alimentação come todo errado. Isso não vai trazer benefícios nenhum. Né? A pessoa só está realmente se estressando mais. Então, assim, quando você começa a seguir uma dieta de baixo carboidrato, aquela pessoa que comia a cada 3 horas, que também não é uma coisa que é outro assunto também que é importante falar, aquela pessoa que comia a cada 3 horas, e batia pé. Eu tenho um paciente assim, que diz, nossa, se eu passar 3 horas, eu fico com fome, eu me sinto mal. Eu disse, tá bom, deixa guardado aí, vamos ver. Quando a pessoa começa a comer comida, nutriente mesmo, automaticamente, esse retorno eu já espero. A Nutri, aqueles lanchinhos que você colocou, eu já não estou fazendo. Tem algum problema? Eu fiz, não. Então, a pessoa só está tomando café da manhã, almoçando e jantando. Então, aquela necessidade de comer entre as refeições já não precisa mais. Então, já está espaçando a alimentação. Deu uma travadinha. Oi, voltou. Você ficou rodando um pouquinho. Voltou já. Aqui, eu falei, travou, voltou. Voltou. Então, assim, o jejum intermitente, ele tem essa característica, né, de você ficar algumas horas sem se alimentar, mas o importante é de saber também o que você comer nesses horários. Então, assim, quais seriam os benefícios? As pessoas associam o jejum intermitente muito ao emagrecimento,
Mas o jejum vai muito mais além, vai muito mais além. O emagrecimento, eu digo que é só uma consequência, né? Você melhora muito, pessoas com problema de compulsão, a sensibilidade à insulina, então aquela pessoa que já está resistente à insulina, já querendo ir para o diabetes, com o jejum intermitente ajuda muito. Problemas de estômago, a depender em que estágio que a pessoa esteja, pode ser uma possibilidade. Você começa a modificar a nível celular, a programação celular do seu corpo também, o jejum ele pode deixar. Eu tô com esse cabelinho assim, crescendo, porque eu vim de um processo de câncer de mama. Então, assim, e que eu utilizei o jejum intermitente muito, mesmo durante o processo de quimioterapia. Então, assim, eu já estudava o jejum intermitente antes, já sabia desses benefícios do jejum durante o processo de quimioterapia. Então, eu sempre fui fazer as minhas sessões de quimioterapia em jejum, né? Porque tem estudos mostrando essa questão de você ter menos efeito colateral, né? E também você conseguir, é como se o jejum fizesse com que suas células, elas meio que se protegessem. Então, como quando o quimioterápico ele entrava, era como se você, sabe, as células pegassem uma plaquinha e falassem, ó, a cancerosa é aqui, a do câncer é aquela, eu tô limpa, sabe? É como se a pessoa fizesse essa blindagem, as células fizessem essa blindagem, fizesse essa camuflagem, para que o quimioterápico ele só fosse diretamente para a célula doente. Então, tem muito estudo mostrando isso. Então, eu não fiz algo da minha cabeça. E assim, jejum já era uma coisa que eu fazia antes. Então, eu conheci pessoas no processo do tratamento e que começaram a me seguir nas redes sociais e viam e me abordavam. Como é que eu faço? Eu fiz, não, você não vai fazer nada, porque agora não é hora de fazer nada. Depois que já está no olho do furacão, não começa a fazer nada. É só melhorar a alimentação. Nada de ficar fazendo, não. Porque assim, a imunidade da gente cai bastante. Então, se você mexe em qualquer coisa da sua rotina, né, você pode baixar ainda mais a imunidade e não fazer exceções, né? Porque a cada sessão eu fazia exame de sangue antes. Se eu não passasse no exame, eu não fazia a sessão. Então, a imunidade era o que eles batiam muito. Então, essa questão do jejum intermitente, Rodrigo, é um assunto, assim, à parte mesmo, que eu sou apaixonada. Tem muita coisa legal. Eu falo muito também no meu Instagram. Já fiz muita live com o Dr. Adolfo também a respeito disso. Então, assim, é um mundo de possibilidades e colhendo benefícios agora, sabendo o que você está fazendo, orientação, e é o que eu mais bato, sabendo o que você come no período que você está comendo. O que é que você está comendo quando você come, tá? Porque eu vejo muita gente assim, se apoiar no jejum como uma bengala. Ah, não, eu vou comer isso aqui porque eu vou entrar em jejum daqui a pouco, sabe? Isso não funciona, aí você não está colhendo os benefícios, pelo contrário, você está estressando cada vez mais ainda seu organismo e trazendo o problema. Então, quando você vê uma pessoa que, não fiz jejum e não deu certo, você vai cutucar um pouquinho, você vai procurar ver, a pessoa não fez direito, né? Ela simplesmente ficou horas sem comer, sem objetivo algum. Ficou simplesmente sem comer, né? E isso não é bom. E quem vai começar? Resolver que eu quero fazer um jejum intermitente. Em quantas horas eu devo começar a fazer esses intervalos? Olha, primeira coisa é a alimentação. Organizou a alimentação, tá direitinho, comida de verdade, comida natural, tá bem nutritiva, beleza. Hidratação tem que se preocupar ainda mais, bastante nesse período. E aí, assim, um jejum, sabe jejum de fazer exame? Um jejum, a gente faz jejum todo dia, né? Quando a gente dorme, a gente já faz aí pelo menos 8 horas de jejum, né? Pelo menos. Se a pessoa dorme uma média de 8 horas, ela fica 8 horas sem comer. Ninguém acorda, ou pelo menos levanta dormindo, come e vai dormir. Volta para não. Então, pelo menos 8 horas todo mundo já faz. Uhum. Mas, para a questão mesmo de adaptação do corpo, né, de alteração metabólica no corpo, porque os estudos mostram que a partir de 14 horas você já começa a colher bons resultados, né? Já o corpo já tem algumas alterações bem interessantes. Então, assim, a partir de 14 horas, se você vai fazer agora à noite,
É como se você comesse agora, até mais ou menos umas 8 horas, e fosse comer às 10 horas do dia seguinte. Né? Então, aí já tem mais ou menos, já tem umas 14 horas. Aí, 16 horas, o pessoal que bota mais 2 horas aí faz o protocolo de 16, que a pessoa só vai almoçar. Né? E isso aí é você fazendo aos poucos. A cada dia que se você se propuser a fazer, você bota mais um pouquinho de horas e vai aumentando gradativamente. Então, assim, eu nunca oriento que ninguém chegue de cara fazendo 20, 24 horas. Não. Eu sempre pergunto. E, assim, na verdade, o paciente chega no consultório e não está fazendo jejum, não. Primeiro aprende a comer e depois a gente vê o que a gente faz. É muito, muito difícil. A não ser que a pessoa já faça por ser natural, sabe? Aline, eu não sou de tomar café da manhã, eu não gosto, eu só vou sentir fome lá por umas 9, 10 horas, e é a hora que eu vou comer alguma coisa. Pronto. Então a gente começa a comer a partir de 9, 10 horas, tá? Então já é natural. Nesse intervalo, somente água? Só água, café, chá, água com gás. Existem 2 tipos de jejum. Existe o jejum calórico, que é esse que tem nada. Só café, água, chá, água com gás já entra, água saborizada, já não tem não tem alteração. E tem o jejum metabólico. O que é o jejum metabólico? É você consumir alimentos que não estimulem sua insulina. Então, assim, obviamente não tem açúcar, né? Que não tem açúcar. Então, tem jejuns mais longos. A pessoa bota um pouquinho de óleo de coco no café para dar uma segurada. Toma caldo de osso, que é basicamente gordura, colágeno. Toma ali meia xicrinha de caldo de osso. Tem algumas pessoas, a depender do protocolo, que pode ingerir até outras fontes de proteína, né? Coloco quantidade pequena de proteína. Então, assim, chama jejum metabólico, que você não dê pico de insulina. Nada que você coma que altere sua insulina, eles consideram que está no jejum metabólico, ainda está colhendo alguns benefícios. Né? Mas o mais comum, o mais estudado é o jejum calórico mesmo, é o jejum total, só com água, café, chá e só. E depois de quanto tempo fazendo jejum que eu começo a ver resultados? Assim, tipo, depois de um mês? Olha, é muito individual, como todo processo de emagrecimento, se for o caso, se for o objetivo, né? Mas eu acho assim, não chega a um mês, não. Você com alimentação ajustadinha e fazendo jejum ali. E jejum intermitente é como o nome diz, é intermitente, não é permanente. Tem pessoas que ficam de jejum aí, não, né? Mas você fazer assim, vamos supor que você programar 2 vezes na semana e fazer um protocolo de jejum, você já, depois de um mês, você já começa a observar assim, uma alteração já. Eu gosto muito. Não só no peso, né? De um modo geral. 2 vezes por semana. Caramba, eu jurava que tinha isso direto. Não. Se você começa a fazer muito jejum, o corpo da gente ele é inteligentíssimo. Ele é assim, uma máquina perfeita. Ele entende isso, que é um sinal para ele também diminuir o trabalho dele, sabe? Uma indústria que acontece alguma coisa, entra em modo de manutenção, se fecha. O corpo é a mesma coisa, ele entende que algo está acontecendo, que você não está comendo mais. Então, sinal de alerta, em vez de a gente gastar, você fica quietinhos aí. Então, ele vai se adaptando, é um processo adaptativo. Então, aquela pessoa assim, eu comecei a fazer isso, percebi que o peso não vai, eu não ganho, mas também não perco. Sabe? Uhum. Eu tenho pacientes assim, que se entusiasmam com o jejum e ficam fazendo direto, e aí trava o peso. Como é que eu destravo isso? Fazendo a pessoa comer. Aí vira a chave. Aí eu destravo. É muito interessante. Como a gente falou na live, não tem como falar sobre tudo que a gente quer falar numa live só, né? Porque é muita coisa, muito rica de informação. É muito. É por isso que a gente tá toda semana, né? Toda semana a gente pega um tema e a gente vai conversar um pouquinho. E a maioria das vezes também não dá tempo, a gente passa da hora, 1h20, 1h30. É bem interessante. A Joyce falou, isso aconteceu comigo. Faço jejum de segunda a sexta, de 16 a 20 horas, quase 4 anos. Aí estabilizou o corpo, né? Aí ela acaba que ele vai se acostumar. Por isso que dietas de
de baixa caloria, que era, né, as hipocalóricas, para a pessoa passar fome mesmo, 800 calorias, não funciona. Funciona a curto prazo, mas primeiro que não sustenta, a pessoa não consegue consumir somente 800 calorias, né? E o corpo ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar. Ele diz, tá bom, você não vai jogar para dentro, eu também não vou fazer nada. Vou diminuir, vou andar de acordo com a maré. Vou ficar aqui na minha, né? E aí, no primeiro momento que a pessoa sai um pouquinho, ele aí desconta e tudo aquilo que a pessoa consumir de extra. Por isso a questão de assim, eu emagreci 2 quilos e quando eu voltei a engordar, engordei 4. É um mecanismo de compensação, sim, que o corpo ele vai dizer, ó, vai que já acontece isso de novo, eu vou fazer a minha reserva. Eu vou guardar o que eu puder para, se ela ficar de novo, se fizer essa maluquice de novo, eu já tenho as minhas reservas garantidas. Então, é sempre, o corpo ele não é besta, você tem que aprender como ele funciona e trabalhar de acordo com as possibilidades. Fazer radicalismo, fazer coisas, não vai. Ele vai dar o truque, ele vai dar. E lembrando que cada pessoa é individual, cada corpo responde de uma forma, né? Cuidado em copiar receita de dieta de coleguinhas aí, porque... das blogueiras, das redes sociais, Instagram aqui, ele é maravilhoso, eu gosto muito, estou trocando, mas filtrem, tenham cuidado com as informações que vocês pegam aqui, que muitas vezes a vida não é tão colorida como muita gente coloca, né? E você fica, às vezes, até, não é? E aí a pessoa fica se achando assim um nada porque não consegue fazer e não, né? Aquilo ali não tem um pingo de esforço, é só mesmo para fazer bonito. Então não se culpem, não se culpem. Se aceitem também, né, galera? Não vai fazer loucura. Sim, e procure ajuda. E se incomodou, se você está incomodado, procura ajuda. Procura ajuda ou vai estudar. Que eu tenho muita gente que acaba que tem facilidade, vai estudar mesmo, tem, né? Tem gente que tem. E pelo menos faz algo, né? Busca as informações no local certo, né? Não é simplesmente porque vi uma postagem aqui, não, vou ouvir ela falar de jejum, vou começar a fazer. Não, né? Eu não indico ninguém que saia fazendo jejum sem orientação ou sem estudo, né? Ou sem realmente buscar informação. Se orientar primeiro para depois sair fazendo qualquer coisa. Aproveitando o gancho, Aline, você dá consultoria online? Sim, faço consulta online, faço sim. Podem te procurar aí pelo direct mesmo, né? Pode. Com a pandemia, né? É uma coisa que a gente já lutava com essa questão das consultas online, das orientações online. E com a pandemia foi uma coisa muito interessante para a gente. Foi aberto e até segunda ordem, o conselho não fechar de novo, a gente está fazendo. Eu tenho um paciente na Inglaterra. Olha só. De lá. Acompanho a gravidinha da Inglaterra. Tá vendo? As vantagens que a internet nos deu, uma das vantagens. Existe tanta coisa negativa também aqui dentro que... Ó, a Joyce complementou o comentário dela, ela colocou assim: não consigo ficar sem jantar. Abri minha janela sempre a partir das 16 horas. Quando viajo, aí tomo café da manhã em hotel. Quando volto, estou sempre com alguns quilinhos a menos. Acho que saí da minha rotina. Faz o inverso do que Aí quando ela come, que ela sente que emagrece? Isso. Porque ela faz jejum todos os segunda a sexta. Por isso que ela falou, que às vezes é isso que acontece. Pode ser isso que acontece, sim. É como se você desse um combustívelzinho a mais, principalmente se você come direitinho, o corpo aí ele dá uma compensada aí, se adapta. Para ele se adaptar, né, a essa quantidade, ele dá uma acelerada no metabolismo também, e aí ajusta. Ele vai estar sempre ajustando. Ele vai estar sempre procurando se ajustar. Aí não tem erro, não. Exato. A gente tá com 1 hora e pouquinho de live aí. Quando a gente vai chegando pro nosso finalzinho, a gente gosta de fazer um ping-pong. Eu falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vem na sua mente. Pode ser? Tá, vamos lá. Um sonho. Eu já tô um pouquinho no lucro, mas eu acho que... Fala uma palavra, Rodrigo, é difícil. Não, pode aprofundar. Fique à vontade. É poder criar meus filhos, né? Ver meus filhos bem criados e bem encaminhados, né? Eu tenho 3
de idades diferentes, mas o meu sonho é esse, que é poder ver, né? Poder vê-los bem, poder vê-los eles encaminhados por suas famílias, isso é um sonho. Mãezona, mãe sendo mãe, né? Uma cor. Aí eu só, ó, azul, mas eu também estou uma tendência muito grande ao amarelo e ao verde. Mas o azul é uma que me chama. O azul me chama a atenção. A roupa, a garrafa é assim vai. Uma pessoa. Duas, meu pai e minha mãe. Agora, vamos ver se você é antenada no futebol. Bahia ou Vitória? Nenhum dos dois. Vai. Não tenho. Não é uma coisa que. Não tenho. Aqui a família não tem. Não tenho. Realmente. Brasil, pronto. Eu assisto Copa do Mundo. Aí você me chama que eu vou assistir. Um amigo. Aí meu esposo. Salvador. Ah, maravilhosa. Não me imagino morando em outro lugar. Que legal isso. Uma decepção. Olha, não vem nada decepção na minha, assim, nada que me decepcionou. Não. Mesmo nas pessoas, é uma coisa que no período do tratamento, né, quando descobri o câncer, as pessoas sempre me perguntam se eu não fiquei revoltada, se eu não fiquei. Não. Eu fiquei com medo, né, muito medo, mas depois que eu entendi todo o processo, nem isso assim, de ficar né, jogando coisas pro ar, porque comigo não. Se eu pudesse ficar, mas assim, por isso que eu não, decepção não me vem nada na cabeça. Centrada a pessoa, olha, bem resolvida. Então, também provavelmente um arrependimento. Eu tenho uma frase, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Né? Se eu volto atrás, não. Né? Eu acho que nossa direção mesmo, né? Nossa história é essa, então assim, são feitas de escolha, então assim, eu não costumo me arrepender, dizer assim, não, tem coisas que você sabe, você faria de novo, talvez, mas tem coisas que eu nem faria novamente, né? Da sua vida até hoje, tenho 44 anos, tem coisas que você faria diferente, muito poucas coisas, porque assim, se a gente faz diferente, hoje, o que eu tenho hoje, o resultado seria diferente. Então eu não queria. O que eu tenho hoje, para mim, tá bom. Principalmente em termos de família. Talvez se eu mexesse alguma coisa. Quando a gente assiste filme, né? Que a pessoa volta no passado, se mexe uma coisinha, o futuro, quando volta, já tá tudo mudado. Então, não tenho, não. É uma coisa que eu sempre falo, que os nossos erros, eles nos moldam para fazer os nossos acertos, né? Então ele é necessário também acontecer. A gente aprende assim, aprende com certeza. Uma felicidade. Meus filhos. Ficar aqui em casa, adoro ficar em casa, eu sou bem caseira, sou para sair de casa só para trabalhar, e olha, se qualquer coisa, a pessoa vai fazer uma reunião, faz lá em casa. Gosto muito de ficar em casa, sou bem caseira mesmo. E assim, tá do lado deles mesmo, assim, felicidade mesmo. Todos os meus filhos foram tidos com muito amor, muito assim, muito esperados e muito feliz mesmo. É uma felicidade, todos. E o que a Aline odeia? Em termos de personalidade, com certeza, né? Pessoas falsas, eu não gosto, realmente me incomoda, aquelas pessoas mais dissimuladas, acho que nem falsas, né? Aquelas pessoas que fazem com malícia, que são dissimuladas, que estão sempre ali do seu lado para tirar uma casquinha. Não gosto muito de pessoas. Tem uma coisa, saindo dessa parte assim, eu não gosto de esperar e nem que me espere. Pontual. Apesar de meu marido dizer que eu me atraso, não me atraso não, mas me incomoda. Eu sempre vou chegar ali 5, 10 minutos antes da hora,
E se a pessoa se atrasa também 5, 10 minutos, eu já estou impaciente. Então, é uma coisa que, isso sim, isso me tira um pouquinho do ar. E o que você gosta? Como boa taurina, né, aprecio bons pratos, gosto, principalmente em boa companhia, de preferência a família. Então, se você preparar, eu gosto muito assim, eu gosto muito de receber, eu gosto muito de presentear, eu gosto muito como eu falei, de ficar em casa a grande maioria das vezes. Para tirar de casa realmente tem que ser muito, muito necessário, mas isso, de estar assim, família. Tava hoje mesmo conversa com minha irmã e minha mãe, já acertando a ceia de Natal, como é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer, a comida, o que é que... É assim, né? Essas coisas eu gosto, essas reuniões, e se tiver regado com uma boa comida, né, aí melhor ainda. Se taurina, você é taurina, não tem jeito. Você é de que Não, jeito, não tem Natália? jeito. 9. Eu sou do dia 5. Aí, tá. Então você entende bem. Sei do Entende que vai. bem. Do que você se orgulha? Olha, isso aí esse último ano meu, depois da questão do câncer, eu passei a me orgulhar mais, assim, acho que eu fico orgulhosa pelo jeito que eu passei, pelo jeito que eu passei a doença, sabe? Como eu falei, no início a gente parece que vai, né, pensa que vai morrer. Infelizmente, o estigma do câncer ainda é aquela coisa assim, tá com câncer, vai morrer, né? Então, assim, ainda tem as pessoas... E é isso mesmo, quando você recebe, você perde o chão. Mas, assim, a forma que eu conduzi o tratamento, isso me orgulha, porque eu achei que não ia chegar na metade, sabe? Assim, ai meu Deus, como é que vai ser? E finalizei sempre sorrindo, sempre tive meus dias, né? O tratamento ele é cruel, o tratamento dele é pesado, mas assim, eu procurava ficar pouco tempo lá, curtir ali minha fossa, naqueles dias de químio, que a gente ficava mais chatinha, mas o restante do dia, eu não, como eu falei, eu não me maldizia, eu não ficava me lamentando, né? Eu não ficava, ai meu Deus, não, né? Eu agradecia por ter acesso ao tratamento, o tratamento está dando certo, para eu estar conseguindo seguir, fazer, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer o processo de quimioterapia, então eu consegui. Então, acho que tudo isso, as pessoas quando entra em qualquer tratamento, né, mais com esse espírito, eu acho que você consegue passar melhor, né? Não que é fácil. Muitas pessoas até achavam, nem parece. Não, gente, não, é porque eu não mostro, né? Aquela coisa, eu não mostro. Mas o negócio é pesado. Mas não vinha para aqui, para ficar me lamentando, Eu vejo, infelizmente, isso muito, né? Mas também não vou julgar. Quem vem para redes sociais só para contar a miséria, ganhar like, não era a minha intenção. Então, assim, eu me orgulho disso. Eu acho que consegui, né? Eu sei que realmente eu passei bem. Passei bem. É nítido isso. Vou me segurar para não comentar o que eu quero comentar contigo daqui a pouquinho. Como você se vê daqui a 10 anos? Eu não me vejo muito diferente, não. Com meus filhos, com meu esposo, espero com meus pais ainda do lado, com meus irmãos. É isso aqui. Todo mundo bem, com saúde e aproveitando. Não me vejo muito diferente, não. E a boa taurina, comida preferida? Com azeite. Qualquer uma com azeite você pode me dar. Nossa, como boa taurina e boa baiana, né? O azeite, diz que mancha de dendê não sai, o azeite realmente me chama. Qualquer comida, aqui nosso caruru que tem, não sei se você já se conhece, se você já comeu, que é o caruru é feito com o quiabo, aí tem o vatapá, tem o próprio acarajé, o abará, o xixim de galinha, então tudo isso leva azeite. Então é um prato assim que esse eu perco o controle um pouquinho. Esse a gente tem que realmente comer com consciência e com vontade. E esquecer dieta. O jejum que lute, né? Pois é.
Aline, o que é família para você? Ultimamente, então, desses dois últimos anos para cá, sempre foi, mas assim, é a base mesmo. É você, é a fortaleza, é o que te segura, é o que você, é pelo que você luta, é aquilo que você quer ser melhor. Então, foi por eles que eu procurei ser melhor. Foi como eu queria contar para os meus pais, para os meus filhos quando eu estava com câncer. Então, assim, eu precisei me reerguer para poder passar para eles. Então, assim, pensando neles. E o retorno foi maravilhoso. Então, todo mundo sempre junto. Minha irmã, não sei se ela ainda está aí na live, ela estava. Minha mãe também estava. Entrou minha mãe e minha irmã aí na live. Então, assim, todo mundo junto, todo mundo unido. Quando chora, chora todo mundo. Quando dá risada todo mundo. Então, é isso. Graças a Deus, agradeço muito por ter a família que eu tenho. E qual que é o seu maior medo hoje? Bom, que a gente, é um medo que todo paciente oncológico tem, né? Da recidiva. A gente sempre é um fantasma que a gente vai viver sempre. Né? Então tem essa frase, né? Uma vez que já o câncer, você abre portas, pode abrir a porta de ficar encostadinha, né? Para outros. Então é uma coisa que a gente sempre, apesar de que assim, né? Se aparecer a gente vai, se joga e faz tudo de novo e mete a cara e corre atrás. Mas assim, é porque realmente é dolorido, não é dolorido receber o diagnóstico e é dolorido você contar para as pessoas da sua família que você tá dessa parte. Minha mãe está aí, ó. Marinalva é minha mãe. Aí minha irmã também. Então, assim, é dolorido você contar, né, para as pessoas que estão próximas de você, que você ama, que tá doente. Mas nem por isso, mais por isso também, que você recebeu o diagnóstico e ainda ter que, se eu pudesse receber, fazer todo o tratamento e ninguém saber, eu faria. Eu vou até dizer para elas duas que eu faria. Se não Nossa, fosse algo que ficasse visível, eu faria e que ninguém ia ficar sabendo. uhum. É. Aline por Aline, quem é você? Ai, Rodrigo, olha, essa é uma pergunta difícil. É uma pessoa simples, né? De sorriso muito fácil, dou risada à toa mesmo, dou risada. Não é muito difícil me fazer rir, não. Agora, mais do que nunca, eu acho que mau humor, ficar de cara feia, e não gosto quando as pessoas ficam de cara feia, de mau humor do meu lado. Que gosta, não tenho muito assim, como eu te falei, não tenho muitas, né, as pretensões, nem não sou de luxo, apesar de, claro, né, a gente gosta de uma mordomia de vez em quando, mas simples, eu gosto de, sabe, de ficar ali. Meus pais têm uma rocinha, eu gosto de ficar lá. Eu vi, não sei se você também tem um pedacinho de chão aí que você que você vai passear, que você passeia. Então, assim, eu gosto de ficar mesmo, coisa simples, aquela conversa, aquela rodinha de conversa, que você joga conversa fora, que você, sabe, não tenho. Estou muito, muito tranquila mesmo, muito tranquila. Para me tirar do sério, tem que realmente, até nisso, eu sou muito na minha. Mas também quando me tira do sério também. Tá. Ai, ai. Aline, olha, o que que eu tenho para falar de você? Eu tava escutando tudo que você estava me contando, eu já estava te achando uma pessoa incrível. E como eu te disse, estava me segurando para não fazer alguns comentários, porque o câncer na minha família, ele é muito presente, infelizmente, né? Ele é muito presente. A gente tem casos muito graves, a gente já perdeu muitas mulheres na família por câncer. Vem de gerações aí, a gente vem lutando com isso tem um tempo. Mas infelizmente ele tá aí, a gente tem que encarar ele da melhor forma. Eu perdi uma tia há menos de 3 meses por câncer também de mama. Então é um assunto muito presente que a gente fala muito aqui nesse perfil. A gente já fez várias lives com especialistas, a gente já fez live com pessoas que estavam lutando, que já tinham vencido o câncer. E saber de toda a sua história, desse exemplo de profissional que você é, a referência que você é, que um grande profissional, que o Agnaldo me falar de você, a gente já estava em contato, já estava com o seu nome na lista para entrar em contato e ele falou, só reafirmou a certeza de que você é um excelente profissional.
saber que você enfrenta isso que você passou, que você venceu, que é um câncer, que não é fácil, só gratifica ainda mais a pessoa que você é, a profissional que você é, a mãe, família que você é. É muito nítido que você é muito família também. Eu falo que toda semana eu venho conversando com profissionais de várias áreas e eu tô lascado, porque eu quero conhecer todo mundo pessoalmente agora. Como eu vou fazer? Pode ver, vem. Aqui em Salvador já tem eu e doutor Adolfo, então aqui já tem dois. O universo que vai se virar, ele vai falar assim, não, você vai É, pra tal lugar, porque eu só quero ir. pode Como vai vir. acontecer, eu não sei. Eu tenho que fazer uma passagem na Bahia inteira. Que semana passada também eu fiz uma live incrível que eu me emocionei no final dela também, que cada hora é uma pessoa mais incrível que a outra. E você tá ali nesse hall, eu queria te parabenizar por isso tudo que você é, pela pessoa que você onde assino. Você vem inspirando muito a gente, está trazendo uma aula literalmente aqui pra gente. Pessoal que quer fazer consultoria com a Aline, vai lá e já siga ela no perfil dela, que ela já dá uma aula por si só todos os dias ali em todas as lives. É, Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser quem você é, parabéns por ser a mãe e a família que você tem. Eu fiquei extremamente feliz e deixo aqui meu canal aberto para você sempre que você quiser. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico realmente muito feliz, muito emocionada com essas palavras, porque, assim, que bom, né? Que por mais pessoas, assim, sinceras, que realmente falam, né? Que tem pessoas que, às vezes, ainda tem essa cultura ainda das pessoas admirarem o outro e não falar, né, de achar que não precisa. Então, assim, o câncer ele me ensinou muita coisa, muito mesmo. Assim, eu sou de 2 anos para cá, eu sou totalmente outra pessoa. Eu tenho consciência disso. Eu era daquelas que ainda ficava um pouquinho, às vezes, chateada com besteira, sabe, reclamando à toa, aquela coisa de, sabe, não tem o que fazer, reclama, né? Tá fazendo nada, reclama. Então, assim, eu acho que, como a gente falou, né, a questão, assim, numa crise que a gente realmente começa a ter olhar, não os clichês que a gente vê, né? Quando está na crise, a gente começa a valorizar. E aí, mas é isso mesmo. Então você começa realmente a se importar muito menos. Tem coisa assim, tá ali correndo solto e você tá tudo bem, né? Deixa lá, vamos, uma hora vai se resolver. Então, assim, não ficar me preocupando à toa, apesar de, por mais que as coisas vai tudo na direção assim, para você se preocupar. Hoje eu já respiro e fiz, não posso resolver, então a gente respira e, né, entrega na mão de Deus e aguarda, porque é uma coisa que eu ficava muito, era daquelas que de não dormir, de não conseguir dormir com a preocupação na cabeça e ficar, sabe, remoendo, e aí você fica de mau humor. Então, assim, eu aprendi muito, esses 2 anos eu virei essa chavinha mesmo. E eu fico muito feliz que isso é perceptível, né? É muito. E assim, e assim te agradecer também. Eu tenho acompanhado, depois que a gente fez contato, comecei a acompanhar você. Realmente, assim, vamos. Aí minha irmã já falou, vem para Bahia, vem. Senão a gente vai para o Mato Grosso também. Já é um lugar que a gente pode viajar para passear, não conheço, né? A gente já pode marcar esse passeio também. E agradecer demais. Você também é uma simpatia. Fiquei muito feliz mesmo com o contato do Leonardo. E aí passei a conhecer você, assisti a live com a Adolfo, assisti uma outra live também essa semana em um pedacinho. Já salvei outras para assistir. Você fez uma live meio espiritual, né? Sim, meio... sim. que eu salvei para depois assistir com calma. Eu já peguei um pedacinho, pesquei um pedacinho e realmente parece ser muito boa. E é isso, né? Tô aqui para precisar. Minha página é profissional a maior parte das vezes, 80% é profissional. O Leonardo entrou aí. 20% eu mostro só um pouquinho do meu dia a dia, mas tô aqui. Né? Eu sou isso aqui mesmo, não muda muita coisa, não. Ó, Toda live ela aparece, toda live de Adolfo gente. ela aparece. Esse cabelo, gente, dá uma É, motivação no perfil. Ó, venha conhecer o Mato Grosso. A gente mora aqui no Portal do Xingu, é conhecido como Portal do Xingu. Toda essa imensidão do Xingu aqui, a cultura indígena, a adequação ambiental, toda essa cultura a gente tem aqui, a gente trabalha com isso. Venha conhecer. Tô tentando ai, que trazer. delícia.
Deixa as coisas melhorarem, que já vou botar no destino aqui, já no roteiro. Pode vir que a gente te apresenta essa imensidão do Mato Grosso, desse país chamado Mato Grosso, que é grande, que é grande. Com certeza. Ó, eu fiquei muito feliz de saber que você está acompanhando nosso trabalho, está vendo as lives aí salvas. Isso é muito gratificante para mim também. Então é isso. Gratidão por estar aqui comigo. Eu aprendi muito todos os dias com todas as vivências das outras pessoas. Graças a Deus eu consigo aprender com as histórias das outras pessoas. Tem pessoas que não conseguem, né? Tem que sentir na pele. Mas a gente vai aprendendo assim com as experiências. E é só isso. Te agradecer e falar que tá aberto. Quando você quiser vir, pode vir. Minha porta de comunicação também tá aberta para você. E com certeza eu vou querer marcar uma outra live para a gente estar falando um pouco mais sobre diversidade gigantesca de assuntos que você tem para comentar. Vamos pegar tema por tema, de pouquinho em pouquinho, para a gente poder distinguir. Estou à disposição. É uma coisa aqui que eu gosto muito, é isso aqui. Né? Eu não sou muito de stories, de coisa mais live. Eu gosto e pode chamar que estou aqui. É para passar boas informações, a gente está sempre à disposição. Vou marcar uma eu, você e o Adolfo. Aí a gente consegue... Pronto. Aí sim, pronto, perfeito. Leonardo, perfeito. Coloca na lista aí, ó. Pode fazer, pode chamar que a gente vem. Já bota para 2022 aí, já essa live. Sim, vamos, janeiro de 2022. Depois das festas, da comilança. Pronto. Aline, muito obrigado. Um abraço forte. Obrigado, Rodrigo. Pra sua família. Beijão. Pra você também. E Beijo. até a próxima. Tchau, obrigada, tchau.